18 horas com mais 16 minutos. A Rádio Sines, ao longo das últimas semanas, tem acompanhado toda a situação do coronavírus na nossa região e hoje voltamos mais uma vez em direto a fazer aqui o ponto da situação. Agora em direto na Rádio Sines. Joaquim Bernardo, muito boa tarde. Boa tarde, Filipe. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Mais um especial de informação dedicado ao coronavírus, como sempre, com Nuno Mascarenhas, o Presidente da Câmara Municipal de Sines, e a doutora Fernanda Santos, que é Delegada de Saúde e responsável pela saúde pública no litoral alentejano. E começamos já, Sr. Presidente, há uma semana que cá esteve, já foram tomadas mais medidas a partir daí. Uma delas, a abertura do centro de rastreio, que foi a grande novidade agora. Sim, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sines, às pessoas que estão aqui no estúdio, jornalistas e a doutora Fernanda Santos. Naturalmente que é importante esclarecer a população e nós temos tido esse compromisso, tanto da parte da Câmara Municipal como da Delegada de Saúde, temos estado presente praticamente todas as semanas desde o início. É importante dar esta informação à população e naturalmente pretendemos continuar deste modo, porque é uma forma transparente e uma forma que eu acho que é mais correta e também uma forma de, por vezes, tirar algumas dúvidas que surgem nas pessoas. Desde a última vez que estivemos aqui, naturalmente que a Câmara tem trabalhado não só na sua atividade regular, como também numa série de medidas importantes de apoio à população. A medida que tomámos de imediato, logo após termos estado aqui na última vez, foi articular com as juntas de freguesia de Sines e Porto Covo a entrega de bens, mercearia, supermercado às populações. Isso é um trabalho que tem sido desenvolvido pelas duas juntas de freguesia, com o apoio da autarquia, e as coisas têm corrido dentro da normalidade. Depois, ao longo desta última semana, a Câmara continua a adquirir uma série de equipamento. Nós, desde o início desta pandemia, do estado de emergência, já adquirimos alguns milhares de máscaras, de fatos, luvas. Fizemos já distribuições. Ainda ontem tive a oportunidade de estar num hospital do litoral alentejano e entregar algum desse material, porque o nosso objetivo é naturalmente apoiar as instituições. Fizemos-lo também com os Bombeiros Voluntários de Sines, já tínhamos feito nos dias anteriores com a Santa Casa da Misericórdia, portanto já entregámos alguns milhares de equipamentos que são importantes para estas instituições, que naturalmente têm aqui um papel importante no combate a esta pandemia. Temos sentido também um incrível apoio por parte da população, em termos gerais, das instituições do nosso Conselho, nomeadamente algumas associações que têm dado o seu apoio, o seu contributo na concretização de uma série de tarefas que são importantes, nomeadamente com a feitura de uma série de máscaras, de utensílios que são importantes para entregar a estas instituições. Hoje tivemos também a feliz notícia do início da instalação e do início de funcionamento do Centro de Rastreio Móvel, uma parceria entre a Clidis e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Este centro é importante para o nosso Conselho e não só, também para todo o litoral alentejano, uma vez que vai permitir de uma forma célere dar resposta a uma necessidade da população, portanto fazer os tais testes que são importantes, de forma a minimizar os impactos negativos que naturalmente esta pandemia está a ter, e este centro funciona, que é sempre bom informar a população, por marcação e com prescrição médica. Naturalmente que a doutora Fernanda Santos vai ter a oportunidade de falar sobre esta questão, mas era uma nota que eu gostaria de deixar. Estamos também a trabalhar com as entidades na área da saúde, as forças de segurança e proteção civil, também para dotar o Conselho de uma série de equipamentos que são importantes numa fase mais complicada desta pandemia, se vier a acontecer. Eu tinha informado que tínhamos já preparado o pavilhão da Junta de Freguesia de Sines com algumas camas e está preparado para acolher pessoas que estejam infectadas. Estamos também a preparar o pavilhão multiusos para receber, no caso de haver uma necessidade, forças de segurança, mas também profissionais de saúde, médicos, enfermeiros que não tenham local para ficar
Portanto, a Câmara irá disponibilizar o pavilhão multiusos, assim como o próprio pavilhão da Junta de Freguesia de Porto Covo. Portanto, temos aqui uma série de equipamentos que estão preparados com aquilo que é necessário, nomeadamente com camas, com balneários, duches, casas de banho, e esse trabalho está a ser feito, é um trabalho conjunto, mas importante para dar resposta a este problema que temos na nossa sociedade. Sr. Presidente, temos 2 casos e não 4 ou 3, como às vezes aparece na lista da Direção-Geral da Saúde. Neste momento a situação está controlada e a população está tranquila, parece-me a mim. Concorda com isso? Sim, é importante que assim seja, que a população esteja tranquila, mas também é importante não afrouxarmos a prevenção. E tem sido muito importante a resposta que tem sido dada pela população. Ou seja, estar em casa, sair absolutamente, quando for absolutamente necessário, isso tem-se visto. Naturalmente que os casos positivos são um dado importante para todos nós, também para a própria autarquia, que inicialmente não quisemos divulgar por uma razão muito simples. É que desde o início constatámos que os casos positivos que existiam no Conselho não correspondiam aos dados que eram fornecidos pela Direção-Geral de Saúde. E naturalmente, face a esta discrepância, achámos por cautela não os divulgar. Naturalmente que demos esta informação hoje, que temos 2 casos, e só daremos mais informação se assim for necessário, se existirem novos casos. Enquanto não existirem novos casos, o número que vai aparecer no site do município e nas redes sociais será o 2. Esperemos que se mantenha assim por muito e muito tempo. A nível da população, tem respeitado este estado de emergência, Presidente, por aquilo que vemos algumas pessoas a passear na zona da praia, mas mais do que isso não há. Sim, não tem existido, de facto, casos preocupantes. No início, já tinha comentado na semana passada 2 ou 3 situações muito pontuais de áreas que estavam a vender alguns produtos, mas que de imediato as forças de segurança, neste caso a GNR, atuaram e o processo foi sanado. Portanto, neste momento as coisas estão calmas, relativamente calmas. Não temos tido afluência de pessoas às praias, nem às zonas de São Torpes e Porto Covo, que são aquelas que à partida teriam mais movimento. Diria que era importante que as coisas se mantivessem como estão, porque era um bom sinal, e esperemos de facto que se mantenham assim. Vamos falar então com a doutora Fernanda Santos. Doutora, uma semana de muito trabalho, mas continuamos com estes 2 casos em Sines, não é? Temos os mesmos casos que tínhamos. Sim, Boa tarde a todos. Boa tarde. E obrigada também por darem esta oportunidade de nós esclarecermos para com a população de Sines aquilo que existe, aquilo que nós estamos a fazer e provavelmente ainda aquilo que nós pensamos que poderemos fazer mais. Eu diria talvez, e começaria talvez por fazer aquilo que faço sempre, que é o ponto de situação. Nós temos neste momento 19 casos no Alentejo Litoral, tivemos mais 2 para além daqueles que tivemos a semana passada. Nas últimas 40 horas não tivemos mais caso nenhum e, portanto, estamos todos muito contentes. Não temos mais casos em Sines, temos exatamente os mesmos que tínhamos. Temos um total de casos negativos de 101. Casos suspeitos 175, aguardam resultado laboratorial de 55, casos recuperados ainda 0, porque nós precisamos de 2 testes para ser dado como recuperado e para ter alta. Esses testes têm que ter 24 horas de diferença também e, portanto, ainda temos 0 casos e temos em vigilância ativa 181 casos. 0 óbitos também. Temos 3 pessoas internadas no hospital, uma em cuidados intensivos, mas que está melhor. E temos 2 pessoas internadas no covidário, uma porque precisa realmente estar internada, embora esteja estável, e a outra porque não tem condições para estar no seu domicílio. E, portanto, nós achámos que deveria ficar no hospital. E como o hospital tem capacidade ainda, achámos que deveria ficar no hospital. A partir daqui vamos ter mais rastreios, vamos ter mais testes, portanto, doutora, vamos ter aqui mais pessoas a ser testadas. Vamos ter, porque nós entramos numa fase de mitigação, não é? Nós entramos numa fase diferente, entramos numa fase em que é importante testar agora. Esta fase de mitigação é uma fase que vai ter 2 componentes. Até agora tudo era feito pela Autoridade de Saúde e pela Saúde Pública e pelas equipas que trabalham com a saúde pública, enfermeiros e médicos de outras unidades, das UCCs, das CSPs. Agora, nesta fase, tudo que sejam casos confirmados e casos suspeitos passam a ser acompanhados pelos médicos de medicina geral e familiar. E nós ficamos com os contactantes, ou seja, nós ficamos com
com o acompanhamento desses diário desses contactantes, de forma a que eles estejam realmente em vigilância e que estejam em isolamento, aquilo a que nós chamamos de isolamento profilático. Portanto, entramos numa nova fase. E também temos, neste momento, como disse o Sr. Presidente, a Clidis, com uma parceria com a Caixa Agrícola, tem um Drive Covid instalado em Sines. Este Drive Covid vai servir todo o Alentejo Litoral, e eu agradeço muito esta disponibilidade que eles têm e a maneira como fizeram isto, porque realmente estávamos com grandes dificuldades. O nosso hospital e o nosso laboratório não têm capacidade para dar conta de todas as análises que se iriam fazer. Este posto lá em cima de Drive Covid vai aceitar só com marcação, com requisição médica, sempre só com requisição médica, e eu continuo a dizer que as pessoas que não têm sintomas não precisam de ser rastreadas, a não ser em casos muito especiais e em situações muito especiais, e nós aquilo que iremos fazer e que estamos neste momento em acordar com a Clidis é os ADCs de Odmira e de Alcácer fazerem colheitas lá, que será a Clidis a fornecer o material, e depois essas amostras virão para a Clidis e depois para o Germano de Sousa. Portanto, é aquilo que está neste momento. O número de telefone deles, já agora posso dizer, eu penso que tenho, que eu coloquei, 269 630 270, aquilo vai para um atendedor e o atendedor depois faz a marcação com hora. Eu já estive hoje lá em cima e já estavam pessoas a ser rastreadas e correu tudo muito bem. Portanto, eu penso que também para nós é importante, até porque a resposta deles é mais rápida. A Clidis vai colocar todos aqueles que são suspeitos e confirmados, todos aqueles que fizeram testes, vai colocar num sistema chamado SINAV-LAB, em que nós temos acesso automático. Portanto, isto são boas notícias. É por aquilo que vi. Até as pessoas podem não sentir-se à vontade de ir, por exemplo, ao hospital. Ali é mais fácil. Vão no carro, passam ali, fazem o teste. As pessoas não devem ir ao hospital, Bernardo. As pessoas não devem ir ao hospital. As pessoas devem telefonar para a linha de saúde 24. Se tiverem alguma dúvida, têm também divulgado, e está no site do própria Câmara e da Úrsula, os números de telefone dos centros de saúde que podem ligar no caso de precisarem de algum apoio, até para outro tipo de doença. Portanto, fiquem em casa, contactem a linha de saúde 24 e receberão uma mensagem a dizer onde é que devem fazer o teste, quando é que devem fazer o teste, e entram em contacto com a Clidis. É aquilo que está programado. Claro que nesta fase há sempre algumas coisas que podem não correr tão bem como nós gostaríamos e que podem atrasar-se, mas isto são as contingências da pandemia. E como é que tem sentido a população, doutora, que também é uma habitante desta cidade? Muito bem. Como é que tem sentido? Eu não sou uma habitante, eu já sou de Sines. Não vivo, quero dizer que vivo nesta cidade. Não, tenho sentido muito bem. Tenho sentido que as pessoas têm aderido progressivamente a ficar em casa. Cada vez vemos menos pessoas ficar em casa, que há uns 15 dias houve um fim de semana de sol e havia algumas pessoas a apanhar sol, mas acho que isto tem diminuído progressivamente. Isto é muito importante. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer agora estamos a fazer pelos outros e estamos a fazer com que o futuro não seja pior. Portanto, é importante e são importantes estas medidas de contenção. Há tanta coisa para se fazer em casa. Eu esta semana recebi uma mensagem lindíssima e ao mesmo tempo comovente e triste também, que é assim: nós sabemos de outros casos em que as pessoas estiveram fechadas debaixo de uma gruta, não é? Uhum. Não sei quanto tempo. Tiveram fechadas numa mina não sei quanto tempo. Semanas. E sobreviveram. Nós estamos no conforto das nossas casas. Temos televisão, temos internet, temos telefone, temos jogos que podemos fazer com as crianças, podemos reinventar até as relações que temos em casa. Aproveitemos isso e não pensemos que isso é a maior desgraça do mundo, não é? Não é a maior desgraça do mundo. Para mim e para nós todos, acho que é muito bom que as pessoas se mantenham em casa. E é devido a esse trabalho que se calhar temos só 2 casos, não é, doutor? Acho que é o trabalho de todos nós. E também porque o Alentejo está iluminado. Nós temos condições também diferentes dos outros sítios, não é? Nós temos uma população muito dispersa, isso também é bom. E temos feito muito trabalho, é verdade que nós todos, profissionais de saúde, mas também a própria população tem feito muito trabalho. As pessoas têm-se todas empenhadas em ficar em casa. E quanto mais tempo ficarmos em casa e quanto menos contactos tivermos com as outras pessoas, mais fácil é conter isto. E atrasar a tal curva, aquela curva de que se fala muito, em vez de ser um grande pico que depois os cuidados de saúde e os serviços de saúde não podem responder, não. É alargar essa curva de maneira a que nós possamos responder. Há aqui muitas empresas ainda a trabalhar, há muita concentração de trabalhadores que continuam juntos. Isso não a economia tem que...
E o Conselho de Sines tem essa realidade. Doutora, há aí preocupação? Está a cumprir-se as normas bem no Porto, em toda esta região? Há planos de contingência das grandes empresas, há planos de contingência do Porto. Eu sei que o Porto é sempre uma preocupação. Eu sei que é. E o Porto tem neste momento, não saem pessoas dos navios, a não ser aquelas que são para mudanças de tripulação. E, inclusive, eu tenho-vos de dizer a todos que há mudanças de tripulação que não foram feitas porque essas pessoas vinham de países que para nós nos preocupava e não houve essa mudança de tripulação. Portanto, nós temos estado atentos. Nós recebemos uma declaração marítima de saúde de todos os navios que entram em Sines e recebemos uma declaração marítima de saúde não só daqueles que são de tráfego internacional, mas aqueles que são de tráfego local e de cabotagem. Portanto, nós sabemos exatamente quais são os navios que entram e qual a sua situação de saúde. Temos que estar tranquilos, mas também não há riscos. Na vida não existe risco zero, como é óbvio. Nós estamos a fazer tudo o possível e tudo aquilo que acho que é importante fazer numa altura destas, com a comunidade portuária, com as autoridades portuárias, de forma que tínhamos o Porto sob vigilância máxima. E acho que isto tem sido um esforço de toda a gente. Tem sido um esforço dos trabalhadores do Porto, que questionam permanentemente. E é bom questionarem, é bom que as pessoas questionem, é bom que as pessoas ponham questões. Mas também depende muito deles, do comportamento deles próprios. Depende muito deles e depende muito de acatar aquilo que são as orientações internas também. E este plano de contingência foi feito com todas as autoridades portuárias e foi dado conhecimento aos trabalhadores e tem os serviços de medicina do trabalho que têm acompanhado os trabalhadores. Em relação às outras empresas, às grandes empresas que também há aqui, a mesma coisa. Nós temos estado em contacto com a medicina do trabalho dessas empresas e eles também têm planos de contingência. Portanto, eu acho que nós estamos todos a fazer um grande esforço para que isto funcione bem. Outra questão que queria falar é a questão dos lares e tem corrido bem na nossa região. Em Santiago do Cacém tivemos aquele caso que depois terminou da melhor forma, sem nenhum caso no lar. Em Sines, como é que isto não é sorte, Bernardo, sabe? A sorte dá muito trabalho, porque há um investimento muito grande em relação aos lares. Nós temos as autoridades de saúde que têm acompanhado os lares. Eu penso que o nosso lar da Santa Casa da Quinta Misericórdia de Sines, eu tenho trabalhado diretamente com o Sr. Provedor e com as outras pessoas que fazem parte da direção do lar. Eu penso que está muito bem preparado, tem tomado medidas, até se tem antecipado medidas a nível nacional. Por acaso vou sair daqui para uma reunião com o engenheiro Bandeira, que é o provedor da Santa Casa neste momento. Portanto, eu penso que eles estão muito preocupados e estão a tomar as medidas adequadas. É aquilo que eu tenho a dizer. Presidente, em relação ao Porto também, na sua visão como autarca, portanto é uma preocupação, mas que neste momento está a decorrer normalmente todas as operações dentro do Porto. Não é? Sim, é evidente que é uma preocupação, mas como a doutora Fernanda Santos disse, e já mencionou também na última vez que aqui tivemos, o facto do Porto ter sido um dos primeiros a nível nacional a ter um plano de contingência também penso que ajudou muito. Ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, é de facto esse trabalho, e isto dá muito trabalho, que foi feito com alguma antecedência, que permite ter agora alguns resultados. Não sabemos o futuro e, naturalmente, não é controlável. Mas é importante esta questão. Não só o Porto, no seu terminal de contentores, como também o Porto de Pesca, porque nós recebemos embarcações do norte do país, do centro, e temos que estar preparados para isso. Aliás, penso que até nos últimos dias recebemos aí umas embarcações, mas com regras muito apertadas por parte da doutora Fernanda Santos, e bem. Mas a economia tem que continuar. Portanto, é esse trabalho que tem sido feito por nós, enquanto os autarcas, os responsáveis de saúde, as forças de segurança, que tem que ser complementado com as outras autoridades e com as outras instituições. E naturalmente que o Porto de Sines teve essa preocupação e fez o seu trabalho, como a refinaria fez o seu trabalho, como a central termoelétrica, ou seja, houve aqui um trabalho. Aliás, nós tivemos a oportunidade de falar disso mesmo na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, onde foi debatido e foi referidas várias medidas tomadas por cada uma das empresas. O mais importante é perceber que estamos numa fase importante, que o mais urgente é combater, de facto, esta contaminação, esta pandemia, mas temos que pensar também na economia, porque se a economia parar, de facto vai ser muito mal para todos nós, para os trabalhadores, para as empresas, e tem que haver aqui este equilíbrio. Da parte da autarquia, naturalmente, que estamos a fazer o nosso trabalho, temos consciência que
fazemos tudo o que está ao nosso alcance para as obras não pararem, e isso tem acontecido. Algumas até vão ser adjudicadas brevemente para que haja, de facto, para que a economia funcione, e estamos a pensar também, naturalmente, num conjunto de outras medidas que estão a ser estudadas, estão a ser ponderadas, não são medidas avulso, portanto, medidas de apoio de emergência à economia, mas também à área social, que irão ser apresentadas brevemente por o município, mas que são importantes para dar aqui algum fogo a todo o comércio local, às pessoas que têm mais dificuldades. São medidas, já sei que o Joaquim me iria perguntar que medidas são essas, naturalmente que não vou dizer, neste momento estão a ser estudadas por os vereadores, que irão ser apresentadas brevemente, e depois terei todo o gosto em comunicar à Rádio Sines e a toda a população, porque são medidas ponderadas para esta fase, que é importante, mas neste momento, mais importante do que tomar essas medidas é, de facto, combater este problema que temos na nossa sociedade, um problema que é geral, e só com muito trabalho, com muita dedicação, é que conseguimos, de facto, minimizar os impactos negativos que esta pandemia está a ter e que poderá ter também no futuro na economia, não só do Conselho, como a nível nacional. Doutora, recomendações que nos pode deixar são as mesmas de sempre, não é? Fica em casa. Fica em casa. Exatamente, Fica em casa, mantenha o afastamento aceitável das outras pessoas, um distanciamento social. Limpem as superfícies muito bem, com água e sabão, mas limpem, preocupem-se em limpar. E se as pessoas ficarem em casa, estão a fazer por elas e pelos outros. Eu acho que esta é a mensagem importante. É que nós estamos a fazer por nós, mas também estamos a fazer pela comunidade e estamos a fazer pelos outros. E tem cumprido tanto até agora e tão bem da parte da comunidade siniense, que eu acho que vamos conseguir. As pessoas têm que sair, doutora, têm que ir às compras, que é o meu caso, claro. Mas luvas... Tenho sorte, porque eu nem tenho tempo para ir às compras. Mas doutora, com luvas, alguns cuidados a ter a distância das outras pessoas. Mas manter a distância, o mais importante do que as luvas é lavar as mãos, porque as luvas podem dar uma falsa sensação de segurança. Usa luvas, mas depois toca com as luvas em todo lado. E depois, quando tira as luvas, tira assim... A mão que está limpa vai sujar-se na luva e, portanto, lavem as mãos muitas vezes, limpem as superfícies, mantenham o distanciamento social. Isto é o mais importante. Se nós fizermos isso e se ficarmos em casa, esperemos que esta tal dita curva seja mais lenta e que nós tenhamos capacidade de responder. Passeios, mesmo que o tempo esteja bom, o mais curto possível. O mais curto possível, e não é 6 pessoas de cada vez. É 2 pessoas de cada vez, um bocadinho, o tempo suficiente para as pessoas se sentirem bem também, para apanharem ar puro e também para fazer bem psicologicamente, porque faz bem sair de casa, mas curto, pouco tempo. E as compras também, pouco tempo. Fica então essas recomendações. Obrigado por terem cá estado. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, referir apenas reforçar aquilo que a doutora Fernanda Santos disse relativamente às medidas, são importantes. Aliás, mesmo quando nós vamos ao comércio local, aos supermercados, ter algum cuidado, não mexer na fruta, em toda a fruta, portanto, manter alguma distância. Se vamos ao mercado municipal, ter o cuidado de pedir à pessoa que nos está a vender que coloque a fruta, as hortaliças no saco, não haver esse contacto no próprio peixe, a aquisição do peixe, ter algum cuidado. Portanto, isso são medidas importantes que cada um de nós pode ter, mas seguramente, como a doutora Fernanda Santos disse, cada um de nós dará certamente um contributo para o bem de todos, que é esta comunidade, naturalmente. Muito obrigado, então, por terem cá estado os dois. Voltamos na próxima semana a fazer o balanço desta pandemia do coronavírus no nosso concelho. Continuação, então, de uma ótima semana na companhia da Rádio Sines.